Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período fascinante, a chamada Era Patrícica. É um momento chave, sabe? Quando o cristianismo deixa de ser só uma fé que estava começando e se transforma numa verdadeira potência intelectual. Foi ali que as bases de tudo que viria depois foram construídas. E essa é a grande questão, né? Como é que uma religião que nasce com a mensagem de pura fé consegue desenvolver um sistema de pensamento, uma filosofia tão forte, tão robusta? Foi exatamente esse o desafio que os primeiros pensadores cristãos tiveram que encarar. Ok, vamos lá. Para entender essa virada, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo. O cristianismo não nasceu como um sistema filosófico, de jeito nenhum. Ele começou como uma religião, com uma mensagem de fé que parecia simples, mas que na verdade era profundamente radical. A mensagem principal de Jesus era sobre o reino de Deus. E esse reino, bom, ele era o oposto dos reinos deste mundo. O mais fascinante é que os ensinamentos eram cheios de paradoxos. Eles valorizavam os marginalizados, sabe? Desafiavam completamente a lógica do poder, da vingança. Era uma mensagem que pedia fé, e não uma prova filosófica. E aí começam, digamos, os desafios do crescimento. Conforme a comunidade foi se expandindo, uma necessidade urgente apareceu. Para dentro de casa, era preciso ter uma doutrina mais sólida para manter todo mundo unido. E para fora, na hora de conversar com o mundo greco-romano, o mundo cético, só a fé não era o suficiente. Era preciso apresentar as razões da fé. E a solução que chamados padres da igreja encontraram foi simplesmente genial. Eles decidiram criar uma aliança entre a fé cristã e a razão grega. Foi como construir uma ponte entre Jerusalém e Atenas, sabe? Entre a fé e a filosofia. E olha só, essa passagem do Evangelho de João foi a pedra fundamental dessa ponte. Quando eles identificam Jesus com o Logos, que para a filosofia grega era um conceito central, significando razão, palavra, princípio de tudo, eles criaram uma conexão imediata. De repente, o cristianismo podia conversar com a filosofia usando os mesmos termos. Mas essa aliança não foi nada tranquila, viu? Tinha muita tensão ali. O apóstolo Paulo, por exemplo, é a personificação desse conflito. Lá em Atenas, ele usa a filosofia, todo elegante, para se conectar com os gregos. Mas na carta aos Coríntios, ele exalta a loucura da cruz, algo que vai totalmente contra a sabedoria humana. Essa briga interna entre usar a razão e confiar só na fé vai percorrer toda a história do pensamento cristão. Então, como é que eles justificavam usar a filosofia pagã? Pensadores como Justino Mártir vieram com uma ideia muito poderosa. Eles disseram o seguinte: a filosofia grega, com a luz da razão, foi como uma preparação. Filósofos como Sócrates e Platão, eles conseguiram enxergar pedacinhos da verdade, mas a verdade completa, inteira, só foi revelada em Cristo, o Logos encarnado. E tudo isso nos leva a ele, a figura que, mais do que qualquer outra, conseguiu aperfeiçoar essa união entre fé e razão, Agostinho de Hipona. Ele criou uma síntese tão espetacular entre a fé cristã e a filosofia neoplatônica que acabou moldando o pensamento do Ocidente por mais de 1000 anos. A vida de Agostinho foi uma busca sem descanso pela verdade. Ele foi fisgado pela filosofia, passou por uma fase no maniqueísmo, mas foi no neoplatonismo que ele achou as ferramentas que precisava para entender conceitos difíceis, como a natureza de Deus e a origem do mal. Quando ele finalmente se converte ao cristianismo, ele não joga essa base filosófica fora. Pelo contrário, ele a integra. E esse diálogo de Agostinho com ele mesmo, nossa, isso aqui revela o coração de toda a filosofia dele. Para Agostinho, conhecer a Deus e se conhecer não são duas coisas separadas. Não, são a mesma e única busca. O caminho para encontrar Deus passa obrigatoriamente por dentro da alma. E agora vamos ver como isso funciona na prática. Agostinho propõe uma das suas ideias mais famosas e que dura até hoje: o caminho para dentro, a interioridade, como o jeito principal de encontrar Deus. Nas Confissões, ele descreve essa jornada de um jeito muito bonito. Primeiro, ele procura Deus no mundo lá fora. Ele pergunta para toda a criação, para a terra, para o mar, para o céu. Ele olha para a beleza do universo e pergunta para cada ser: Ei, é você o meu Deus? E a resposta da criação é unânime e é poderosa. Todos eles respondem que não. Eles não são Deus, mas sim a obra dele. A beleza do mundo aponta para algo além, o Criador. A resposta, então, não estava do lado de fora.
E aqui vem a grande virada, a revelação. Agostinho percebe que todo aquele tempo que ele passou procurando Deus do lado de fora, na verdade, ele estava dentro. O erro não era a busca em si, mas a direção da busca. A verdade que ele tanto queria estava ali, o tempo todo, habitando no seu interior, na sua alma. Então o ponto central é esse. Agostinho cria uma espécie de fórmula para encontrar a verdade e, por consequência, a felicidade. Primeiro, sair do mundo exterior e voltar para dentro da alma. E depois, a partir de dentro, ir além, em direção a Deus, que é a própria verdade. A felicidade é isso, possuir essa verdade com amor. Mas essa síntese toda enfrentava um problema gigantesco, um quebra-cabeça que atormentou Agostinho a vida inteira: a questão do mal. Essa é a pergunta que estava no centro de toda a angústia dele, principalmente depois que ele largou o maniqueísmo, que dizia que o mal era uma força oposta ao bem. Se Deus é a fonte de absolutamente tudo, e Deus é bom, como é que o mal pode existir? De onde ele vem? A solução que Agostinho encontra, muito inspirada no neoplatonismo, é revolucionária. Ele diz que o mal não é uma coisa, não é uma substância que foi criada. O mal é a privação do bem. Pensa assim, a escuridão não é algo que existe, ela é a ausência da luz. A doença é a ausência da saúde. Do mesmo jeito, o mal é a corrupção de algo que, na sua essência, é bom. Deus não criou o mal. O mal é essa falta, esse buraco no bem. Tá, mas de onde vem essa falta, essa privação? Para Agostinho, a origem do mal moral está no nosso livre-arbítrio. A liberdade de escolha é um presente imenso de Deus, é algo bom. O mal acontece quando a vontade humana, que é boa, se desvia do bem maior, que é Deus, e se agarra a bem de menores de um jeito desordenado. O problema, então, não está na criação, mas na escolha. Essa jornada de Agostinho, que vai da fé simples até essas questões super complexas sobre Deus, a alma e o mal, ela acabou definindo o pensamento ocidental. E a conclusão dele nos deixa com uma pergunta muito atual. Na nossa era, com tanta notificação, tanto estímulo externo o tempo todo, será que a busca pela verdade, por um sentido para a vida, ainda depende desse mergulho corajoso no caminho interior?